Deus, nós te exaltamos, porque sabemos que este amor, ele é profundo, ele é intenso. Nós sabemos que não existe maneira da nossa mente racional medir o tamanho deste amor. Não existe forma, tudo que nós usarmos para comparar com o tamanho do seu amor ficará pequeno, porque o teu amor é imenso, imenso, imenso. E ele se manifestou na entrega que o Senhor Jesus fez naquela cruz. E Jesus, obrigado. Obrigado por manifestar esse amor. Obrigado por entregar a sua vida. Obrigado por abrir um novo e vivo caminho. Obrigado porque o Senhor, ao entregar a sua vida ali, o Senhor venceu a morte. O Senhor destruiu a obra das trevas que poderia oprimir as nossas vidas. E hoje nós somos livres por estarmos em Ti. Obrigado, Jesus, porque temos em nós a marca do Seu amor, o Seu poder, da Sua graça e do Seu favor. Espírito Santo, nos ajude, nos conduz agora, que o Teu poder se manifeste na nossa mente de uma maneira poderosa, de uma maneira em que nós possamos compreender claramente o que a Tua palavra quer dizer a nosso respeito, que nós possamos entender quem somos em Cristo Jesus, que nós possamos entender e refletir a presença e o poder de Cristo aonde nós formos. Espírito Santo, manifeste esse poder agora nas nossas vidas. O Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar, a manifestação do Seu poder está neste lugar. Por mais que os nossos olhos não vejam, talvez nós não estejamos percebendo, mas o Senhor está neste lugar e a Sua manifestação é poderosa, transforma as nossas vidas. A palavra nos edifica, nos constrói. Que a Tua palavra nos fortaleça agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Antes de você se assentar, eu quero fazer um pouco de bagunça aí. Cumprimente quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim: você é a manifestação de Deus na terra. Você é a manifestação de Deus na terra. Você é a manifestação de Deus na terra. Aleluia. Enquanto vocês se sentam aí, se acomodam, nós temos alguns irmãos que estão em viagem hoje. Nós estamos tendo, assim, eu fiquei olhando esse final de semana e faltaria, se nós triplicássemos a quantidade de horas dos dias, faltaria horas ainda para todas as responsabilidades, né? Nesse final de semana, os nossos teens fizeram um acampa dentro de sexta para sábado aqui na igreja. Nós não estávamos aqui, eu e a Andréia viajamos e eu sei que foi os relatos aí, as conversas que eu tive, foi impressionante, foi muito poderoso, foi muito gostoso. Nós estivemos em Curitiba participando da formatura da Nine, que é uma escola que a Comunhão Cristaba tem lá em Curitiba para jovens, né? E é uma escola de formação de 2 jovens que são aqui da igreja, né? Tem 3 pessoas aqui da igreja, se formaram lá, apresentaram o seu TCC, fizeram uma formatura, foi muito interessante, foi muito legal. Também nós estamos com uma família, né? O pastor Léo, a sua família, e o pastor Mauro, eles estiveram em Naviraí ontem, ministrando no aniversário da comunidade Rema, da igreja Rema, que é uma igreja aliançada com a gente, com o pastor Samuel lá. Eles ministraram no aniversário da igreja e hoje está tendo aniversário da aba em Umuarama, e o pastor Pio está pregando lá. Então nós temos o pastor Arthur, que está cuidando de Cianorte, está lá em Umuarama, está todo mundo, tem bastante gente aí ocupado e as atividades são imensas e não param, né? Então, Deus tem conduzido aí o nosso trabalho, as nossas atividades como igreja, não somente a igreja local aqui, mas também nas demais igrejas que temos contato, ligação, estamos aliançados e estamos aí caminhando e avançando. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu quero reforçar aqui, eu sei que já passou no telão, o Guilherme já falou, mas não saia daqui sem fazer um lanche, sem passar ali do lado, vai ter ali um lanche. Tem um tempo de comunhão. Eu acho que isso tem um valor assim muito grande para nós como igreja, né? Nós podemos investir um tempo ali. Às vezes a gente fica muito focado, né, nas pessoas do grupo familiar, os nossos irmãos do grupo familiar. E quando nós temos a oportunidade de ter um tempo de comunhão aqui, você tem como conversar com pessoas que são de outros grupos, de outros lugares, que às vezes você não conversa normalmente. Então, como igreja, eu acho que é um momento bem especial. Amém? Aleluia. Abra o seu coração. Quero compartilhar um pensamento com você. Não vou me demorar aqui no que eu vou compartilhar com você. Quero começar com 2 Coríntios capítulo 4.
Quero ler o verso de número 5, do verso 5 até o 10. E o texto diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Muito bem, Paulo está aqui nos expondo uma maneira de pensar, e ele estava numa situação, essa é a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele estava numa situação que a igreja havia, dentro da igreja, se levantaram pessoas que desacreditaram o ministério, a autoridade ministerial de Paulo. Essas pessoas se posicionaram contra ele, falando: olha, Paulo não é bem isso aí que vocês conheceram, não é bem isso, não é bem assim que Paulo conduz as coisas. E Paulo sabia que isso estava acontecendo, sabia que isso estava rolando ali no meio da igreja, né? Não tinha WhatsApp ainda, não tinha como fazer um vídeo no YouTube, não tinha como fazer uma denúncia, mas ele sabia, até porque o Espírito Santo revelou a ele, ou revelava a ele, né? E aí então Paulo decide escrever a segunda carta, e ele começa declarando algumas coisas nessa carta. E eu acho muito interessante quando chega no capítulo 4, no verso 5, que ele diz assim: nós não pregamos a nós mesmos. E esse é um ponto que eu entendo ser muito importante, nós precisamos entender isso, porque isso faz parte da nossa vida como cristão. Quando eu subo aqui para compartilhar um pensamento, eu não posso pregar algo que nasceu ou que está no meu coração e no meu modo humano de pensar. Até porque isso não teria nenhum valor ou não causaria nenhuma edificação em você. Ultimamente nós temos visto aí bastante, né, infelizmente, não, felizmente ou infelizmente, não sei, por conta das mídias, né, e das redes sociais, é muito comum nós vermos o que está acontecendo aí no mundo todo. E nós temos visto muitas pessoas se levantando e muitas pessoas criticando: fulano de tal é um pastor coach, fulano de tal tem uma pregação, uma mensagem no estilo coach. Isso tem trazido discussões e destruição, até mesmo algumas complicações no ambiente ministerial de igrejas grandes. Por quê? Porque as pessoas tendem a usar o púlpito para falar aquilo que elas pensam, ou o jeito como elas acham que a vida deve ser. E enquanto Paulo ele olha para Corinto e fala assim: olha, espera. Não importa se você está preocupado sobre a minha autoridade, porque quando eu preguei aí, eu não preguei de mim mesmo. Eu preguei a Cristo e o seu poder. E é isso que nós precisamos começar a colocar dentro da nossa mente, isso precisa fazer parte do nosso coração, isso precisa entrar dentro de nós. Porque nós precisamos entender que a mensagem que é pregada dentro de uma igreja, que segue um ambiente cristão correto, adequado, saudável, é o poder de Cristo sobre nós. Tudo que estiver fora disso, pode pegar, fazer um pacotinho, colocar num saquinho preto, pôr lá fora no cesto de lixo. Porque nós precisamos entender que o poder de Deus é que faz diferença nas nossas vidas. Paulo sabia que ele, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com a formação que ele teve, como um fariseu formado ali aos pés de Gamaliel, ele tinha muito conhecimento sobre a lei judaica, sobre os princípios judaicos, sobre a religião judaica. Mas ele olhou para aquela circunstância e falou: o poder de Deus é maior do que isso. E eu preciso pregar não a respeito do que eu sou, mas a respeito de quem Cristo é. Por isso que ele fala: porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo tirou o eu, ele tirou o ego, ele tirou ele como centro deste ambiente. Ele disse: olhe, não olhe para aquilo que eu sou, olhe para o que Cristo é em mim. É isso que faz diferença na minha vida.
E ele usa essa expressão, ele fala, mas a Cristo Jesus como Senhor. Ele está dizendo assim, quando ele usa essa frase, Jesus é o meu Senhor, o que eu faço é o que Ele determina que eu faça. O que eu faço não é o que eu quero fazer, não é o que está em mim, não é o poder que eu acho que eu tenho, do meu conhecimento, dos livros que eu li, das faculdades que cursei, do ambiente onde eu estudei. Paulo pega tudo isso e põe de lado, e ele fala, olha, o poder de Deus em mim, Jesus Cristo como meu Senhor, isso tem importância na minha vida. E aí ele vai discorrendo o texto, e ele fala o seguinte aqui, que a posição dele é servir a igreja. E eu acho muito interessante, eu já falei isso aqui, a palavra ministério, e as pessoas batem no peito, né? Falam, eu tenho um ministério, eu fui chamado para isso ou para aquilo, eu tenho algo que Deus me deu, Deus me falou de madrugada no monte, tal horário, quando eu estava orando ali de joelho, no meio de umas pedrinhas, 3 horas da manhã, eu tenho um ministério. Meu irmão, ministério é servir. A palavra ministério é serviço. Se você tem um ministério e não serve pessoas, o seu ministério não serve para Deus. Não sei se você entendeu exatamente o que eu falei, fiz um trocadilho aqui. Se você tem um ministério que não serve pessoas, o seu ministério não serve para Deus. Porque nós precisamos entender que aquilo que Deus colocou em nós é para tocar a vida de outras pessoas, servir outras pessoas com recursos, servir com conhecimento, com orientação, com instrução, servir com amor, servir acolhendo, servir manifestando o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Nós precisamos entender que o principal papel de um cristão é servir. Paulo ele deixa isso muito claro aqui, trazendo essa certeza, essa convicção, que ele fala, eu não preguei a Cristo, nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. E aí vem um ponto, ele usa essa expressão, que ele é servo por amor a Jesus. Meu irmão, se alguém serve você com qualquer interesse, saiba que isso não procede de Deus. Escute o que eu estou te dizendo. Se você tem uma pessoa que serve você com um interesse, saiba que essa pessoa esse amor não procede de Deus. Ontem eu estava lá em Curitiba com o Davi, nós estávamos vendo um negócio na internet, e aí dei risada ali. Pessoa, eu não sei se aquilo era, eu fiquei na dúvida, confesso a você que eu fiquei na dúvida se era uma piada ou se era sério. Apareceu lá do YouTube um pastor vendendo uma roupa no estilo judaico, assim, comum, não sacerdotal, nada, dizendo assim, essa roupa aqui tem a mesma unção que tinha dos amados lá que andaram 40 anos no deserto. E estamos aqui vendendo isso para você e tal, você vai ser abençoado, se você comprar, essa roupa nunca vai se acabar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão, um ministério que não serve para nada, né? Absolutamente nada. Você entende o que eu quero te dizer? Às vezes as pessoas acham que estão servindo, mas se ela está fazendo porque ela espera algo em troca, esse servir não tem uma fonte, uma origem correta. Porque Paulo ele diz claramente, nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Não por amor a vocês, não pelo que você pode me pagar, não pelo que você pode me dar, não por quem você é, então eu preciso te ajudar por quem você é. Você entende o que eu quero te dizer? Qualquer gesto, qualquer atitude que você faz aqui dentro da igreja, servindo em qualquer frente, pode ser aí no grupo de serviço, que é muito importante, uma função extremamente importante dentro da igreja, no grupo de serviço, pode ser na escola bíblica infantil, pode ser como apacentador de grupo familiar, pode ser na mídia, ali os irmãos que não aparecem, mas que transmitem os cultos para nós, colocam aí as letras, colocam os textos. Qualquer área, você não está fazendo isso para mim como pessoa, não está fazendo isso para o seu apacentador, não está fazendo isso, não, vocês têm que fazer isso por amor a Jesus, completamente por amor a Ele. Se você entender isso, se você captar isso, se você pegar esse conceito
colocar isso no seu coração e entender que tudo que você faz deve ser feito porque você ama a Jesus, o efeito, o resultado disso é muito melhor. Então você não serve as pessoas ou não serve a igreja pelo interesse, mas você faz isso pelo amor que Jesus tem por você, e você faz em retribuição a esse amor. E aí o texto continua dizendo no verso 6 que Deus, Ele das trevas, Ele fez resplandecer a luz, e essa luz resplandeceu no nosso coração, e ela iluminou o nosso conhecimento, para que nós possamos dar glória a Deus, e para que nós possamos então ver refletido a face de Cristo. E aí isso me chama a atenção, porque quando eu olho para você, eu preciso ver em você a face de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E ele está dizendo o seguinte: nós como igreja, como corpo, Deus fez, da mesma maneira que Ele fez resplandecer a luz nas trevas, Ele resplandeceu uma luz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Fazendo uma comparação aqui boba no sentido, mas para você entender o conceito. Se nós olharmos a lua, daqui a pouco, né, escurecendo ali, já está escurecendo, ou já escureceu, não sei. Nós olharmos a lua, você vê aquele brilho da lua. Agora, eu acho que umas 2 semanas atrás teve uma super lua, né? A lua estava mais próximo da Terra, então ela parecia maior. Você olha para ela, aquele brilho que ela reflete, né, o brilho que ela demonstra não é dela. O brilho dela é um reflexo da luz solar que está batendo sobre ela. Nós não estamos vendo a luz da lua. Não existe luar. Sabia que o luar, a luz da lua não existe? A luz dela não é dela. Ela simplesmente está refletindo a luz do sol. E da mesma maneira eu e você devemos refletir a luz de Cristo que está em nós. Paulo ele fala, olha, do mesmo jeito que Deus disse, haja luz, Deus fala assim, Ele iluminou os nossos corações. Paulo está dizendo em outras palavras, ei, você nasceu em trevas. Você nasceu no pecado, a sua vida iniciou de uma maneira errada, mas existe um conserto, existe uma reconciliação, existe uma maneira de você mudar essa realidade. Cristo Jesus em você, Ele vai iluminar a sua vida, e Ele vai fazer você refletir o amor de Deus. Então Paulo ele diz assim, eu não estive aí em Corinto pregando a mim mesmo, eu preguei a Jesus como Senhor, e eu servi a igreja em amor a Jesus, por amor a Jesus. E isso faz com que haja uma luz, um reflexo nas nossas vidas. Isso reflete na vida das pessoas. E aí vem o verso de número 7. E esse versículo ele é muito impactante para mim pessoalmente. Ele fala assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu irmão, Paulo está dizendo o seguinte, você tem algo muito, muito, muito precioso, de muito valor. De manhã, quando eu preguei, eu falei, olha, se eu pegasse esse vasinho de vidro aqui, vou segurar direito ele para não causar um acidente. Se eu pegasse esse vasinho de vidro, que tem os papéis aqui com os propósitos, pedidos do ano dos irmãos que colocaram lá em janeiro, e eu enchesse ele de ouro, claro que ele não levantaria desse jeito daí, né? Ficaria pesado. Se eu enchesse ele de dinheiro, colocar aqui uma moeda forte, aí o dólar, sei lá, o euro, libra, a moeda da Suíça lá, que tem uma cotação mais alta do que o dólar e do que o euro, enchesse até a boca, teria um valor? Sim, teria um valor. Você vai dizer assim, o vaso tem valor ou o que está dentro dele é o que tem valor? O que é que tem valor? É um vaso de vidro simples? Ou é o que está dentro dele? O que Paulo está dizendo é o seguinte, nós temos um tesouro. Esse tesouro foi colocado num vaso de barro. Eu sei que eu não passei lá, não estou vendo quem está sentadinha lá. Abre para mim, por gentileza, Gênesis 2, 7. Se você conseguir, por gentileza, eu não passei esse texto para os irmãos. Abre Gênesis 2, 7. Olha só o que o texto diz. Então formou o Senhor Deus
ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Deus, ele pegou um pouco de poeira, não sei como é que ele faz isso, né? Molhou, deve ter posto um pouco de água ali, fez um barrinho, fez um bonequinho de barro, e ele soprou vida. Então, se alguém te pergunta assim, você veio do pó da terra? Não, o meu corpo veio do pó da terra, a minha vida veio do sopro de Deus. É diferente. Você não veio do pó da terra, o seu corpo veio de lá, mas a sua vida veio do sopro de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é, Deus, ele pega esse vasinho de barro e ele coloca um tesouro ali dentro. Existe um tesouro dentro da sua vida, meu irmão. Eu não sei o quanto você já conseguiu enxergar isso, o quanto que você conseguiu valorizar isso. Lembrando aqui, mas foram várias as vezes em que eu ia com os meus filhos numa loja, num shopping, em algum lugar assim, e eles falavam, olha, eu já contei isso daqui algumas vezes também, compra esse tênis aqui, essa marca aqui é cara, ela é importante, ela é uma marca boa, todo mundo usa. Olha essa camisa que tem essa etiquetinha aqui de um réptilzinho ali colocado no peito, ela é importante. As pessoas que usam, né? E aí eu olhava para eles e falava assim, o pensamento é o contrário. Quem deixa essa roupa importante sou eu, porque eu, dentro dela, sou mais importante do que ela. Você entende o que eu quero te dizer? O valor, ele não está no que eu estou usando. O que tem valor não é o que eu visto, mas é o que está dentro da roupa. Paulo usa a mesma expressão, ele fala, Deus colocou um tesouro dentro de um vaso de barro. E ele confirma esse conceito lá em 2 Coríntios 4, no verso de número 8, quando ele diz assim, em tudo somos atribulados. Olha só, Paulo está dizendo assim, olha, você acha que você passa problema? Você não sabe como que é a minha vida. Eu não gosto muito desse modelo de linguagem, desse modelo de comunicação. A pessoa às vezes chega com uma dificuldade, você olha e fala, você não sabe o que eu passei. Isso aí já, você sabe, né? Isso é uma forma de, quando você coloca assim, dá a impressão que você está desprezando o que a pessoa está falando. Mas Paulo, ele olha e fala assim, em tudo somos atribulados. Meu irmão, tudo somos atribulados. O que ele está dizendo é que o vaso, que é a parte externa, ele sofre com aquilo que está ao redor, nas circunstâncias. Só que ele usa o contraponto e ele fala assim, porém nós não somos angustiados. Em tudo somos perplexos, ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E aí ele usa essa expressão, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Meu irmão, quando você entra numa situação difícil, num problema, numa dificuldade, numa circunstância que está ali pesada para você vencer, para você avançar, o tesouro que está dentro de você é muito maior do que qualquer circunstância. O tesouro que está depositado, que foi colocado por Deus dentro de você, ele sobrepõe qualquer dificuldade. Nós precisamos entender isso como cristãos, isso faz uma diferença enorme em nós. Nós não podemos ficar aí levados pelo vento de qualquer tipo de entendimento, de conhecimento. Eu tenho visto pessoas ao longo dos anos todos de igreja, eu tenho frequentando igreja, convivendo com liderança, liderando circunstâncias e situações no ambiente da igreja. Pessoas que às vezes têm um desentendimento, e alguém fala algo, e ela se ofende, fala, eu não vou mais na igreja, e deixa de ir na igreja, por causa da forma como alguém falou alguma coisa. Eu comentei de manhã, tem um senhor, eles não são membros em grupo familiar aqui com a gente, mas já há alguns anos eles participam da igreja conosco. E ele é bem idoso, né? Tem mais de 90 anos, e ele sempre fez um trabalho de visitação hospitalar. O pastor Marco Aurélio sempre incentivou ele, sempre esteve junto com ele. Eu já fiz algumas vezes com ele também esse trabalho. E ele tem um jeitinho de fazer lá, tem um jeitinho dele. Ele escreve os versículos no caderno, ele vai com o caderninho dele. E ele entra num quarto, num leito de hospital, né? num quarto de hospital,
ele lê alguns versículos ali, ele fala do amor de Deus, ele faz um apelo, ele ora pelas pessoas, e ele fazia isso, né, pelo menos até recentemente, 2 vezes por semana, todas as semanas do ano. Feriado, não importa, 2 dias na semana ele dedicava para fazer isso, integralmente. Ele visitava, que eu sabia, 3 hospitais diferentes aqui em Maringá. O pastor Marco fez uma estatística uma vez, fez uma conta assim meio por cima, sei lá, deu milhares de pessoas que ele já visitou em ambiente hospitalar ao longo dos anos. E aí um dia eu estou pregando aqui, e eu usando uma expressão, falando ali, não me lembro nem exatamente qual era o contexto, mas eu disse assim, pregar o Evangelho não é só ler textos bíblicos. Pregar o Evangelho é viver o Evangelho. E aí então ele sumiu. Ficou umas 3 semanas sem aparecer, eu liguei para ele e falei, o senhor falou que o jeito que eu prego está errado, porque eu prego lendo o texto bíblico. Mas eu não queria dizer isso. O que eu estou falando para você hoje aqui é, muitas pessoas deixam de frequentar a igreja. Não essa igreja local, estou dizendo o corpo de Cristo. Por causa de um desentendimento bobo às vezes. E quando uma pessoa faz isso, o que dói no meu coração quando eu vejo essa situação é, eu acho que aquilo que é externo tem mais importância e peso do que aquilo que tem dentro de mim, como um tesouro eterno que foi depositado por Deus. Você entende o que eu quero te dizer? Quando você dá valor para aquilo que é externo, que está batendo em você enquanto um vaso de barro, você olha para fora e fala, estou chateado, eu vou embora, vou sair deste lugar. Não me aceitam aqui, não me entendem aqui, e eu vou embora. Mas o valor do conteúdo, ele é muito maior do que qualquer tipo de ofensa, ou qualquer tipo de acusação, ou de discussão, ou de desentendimento. O valor do que há dentro de você é muito, muito, muito grande. Nós precisamos ter essa compreensão. Por isso que Paulo ele usa essa expressão, em tudo somos atribulados. Meu irmão, se tem um ser humano na face da terra que viveu e pisou esse ambiente, que foi atribulado, esse cara é Paulo. Se você fosse fazer uma conta e olhar o que Paulo sofreu pelo Evangelho, você desistiria de ser cristão. Se Paulo chegasse para você e colocasse um currículo e dissesse assim, olha, como cristão, eu apanhei, eu fui preso, eu fui dado como morto 2 vezes, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu fui expulso de lugares, eu sofri aquilo. Você ia dizer o quê? Para ser cristão tem que ser isso? Não quero, prefiro ir para um resort, prefiro ir para um hotel, prefiro ir para um parque aquático, prefiro viver uma vida diferente. Só que o cristianismo não é sobre sofrer. O cristianismo é sobre viver, não sobreviver, né? É sobre viver uma vida em Cristo Jesus, sabendo que o tesouro depositado em nós, ele é um tesouro de valor inestimável e eterno. Todas as vezes eu fico pensando assim, Paulo apanhou, sofreu, ficou lá, dormiu na sarjeta, no outro dia de manhã ele levanta, dá uma batida na poeira, tira a poeira da roupa, se estivesse doendo ali, passa alguma coisinha nas feridas, e ele falava assim, vou na sinagoga de novo, vou pregar. Mas ele acabou de apanhar porque pregou, mas eu vou pregar. O que eu estou te dizendo é, o Evangelho ele é mais importante em você do que qualquer circunstância dolorosa ou sofrida que você passe no seu dia a dia, no seu cotidiano. A dor daquilo que nós sofremos, das dificuldades, das intempéries, dos problemas, é infinitamente menor do que o poder daquilo que Deus colocou em nós. Por isso Paulo escreve, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando eu olho para você, eu vejo a manifestação do poder e do amor de Deus. Se você usa uma expressão, eu sou assim, eu sou assado, eu sou isso, eu sou aquilo. Tome cuidado com aquilo que você está dizendo a respeito da sua vida, da sua saúde, das suas capacidades. É muito comum eu encontrar pessoas que falam, eu sou meio esquecido mesmo, eu não sou muito inteligente para essas coisas, eu não sou muito bom. Meu irmão, pare de falar dessa forma a respeito de você. Porque o que tem dentro de você tem um valor inestimável.
O poder de Deus está em você. Você faz parte de algo extraordinário. Você tem algo dentro de você que vai muito além de qualquer possibilidade ou capacidade humana de colocar em você. As circunstâncias, como Paulo escreve aqui, as tribulações, as perplexidades, as perseguições, os abatimentos, todos eles vão vir sobre nós em algum dia. Porém, nós não nos angustiamos, nós não desanimamos, nós não ficamos desamparados e nós não somos destruídos. Ele coloca o contraponto. Saiba que Cristo Jesus está em você. Receba isso, concorde com isso, creia nisso. E do mesmo jeito que Deus soprou na narina daquele bonequinho de barro, lá no Éden, olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 20. João 20, 25. Também não passei para eles lá, eles têm que procurar. João 20, 25. A palavra de Deus diz assim. Acho que eu anotei errado aqui. Ou procurei errado. Só um pouquinho. 22, perdão. Isso. Manu, eu vi que a Manu está lá. Põe para mim, sobe 2 ali. Vamos começar no 20. No 19. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você percebe que existem 2 sopros de Deus aqui. Eu acabei de ler um em Gênesis 2, onde Deus ele dá vida ao homem e ele coloca o homem no jardim do Éden. Ao colocar o homem no jardim do Éden, o homem governava naquele ambiente. Porém, o homem desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim. E o homem viveu a sua vida fora do jardim, sem Deus, distante de Deus. Então vem Jesus. Ele manifesta o reino de Deus, o amor de Deus, ele entrega a sua vida, ele morre pela humanidade, ele ressuscita, e os discípulos, o texto, no verso 19, a expressão ali, a gente passa batido, sem prestar atenção. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam desorientados. O que eu faço? Para onde eu vou? Eles se fecharam por estarem com medo, atribulados, se sentindo perseguidos. Você entende que é o mesmo sentimento? Porém, Jesus entra no meio deles. E Jesus declara: paz seja com vocês. E eu declaro sobre você hoje: paz seja convosco. Amém? Você recebe essa paz. E aí então Jesus no meio deles ali, ele fala: do mesmo jeito que o meu Pai me enviou, eu envio vocês. Deus, ao criar Adão e Eva, ao criar o homem, ele coloca o homem para cuidar do jardim. Ele enviou o homem para o jardim. O homem abriu mão daquele governo. Jesus, no momento em que ele entra no meio daquela roda de discípulos, num lugar trancado, cheio de medo. Coincidentemente, o Guilherme, nós nem combinamos nada a respeito disso, ministrou aqui sobre o medo. Falou da importância de nós entendermos que não deve haver medo em nossas vidas. Nós temos aquele medo que é relacionado a uma precaução, a tomar cuidados. Você não vai sair da sua casa e deixar aberto, você vai trancar a casa. Mas você não tranca a casa porque você morre de medo, fica apavorado se eu não trancar a casa. Não é isso. Jesus entra num ambiente em que o medo dominava. Eles estavam trancados. E aí Jesus ministra paz.
Você entende que ele pegou aqueles vasinhos de barro trancados dentro daquela sala e falou: eu vou encher vocês com algo extraordinário. Eu vou soprar sobre vocês algo extraordinário. Jesus não, claro que o texto não diz isso, eu estou aqui interpretando ele. Estou interpretando no sentido assim, estou colocando o meu pensamento. Como se Jesus entrasse ali e dissesse: calma, tenham calma. Eu vou colocar algo tão precioso dentro de vocês, que não tem poder fora deste lugar que possa destruir vocês. Do mesmo jeito que Paulo diz que Deus colocou um tesouro dentro de um vaso de barro, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E aqueles homens que eram vasos de barro amedrontados, tremendo de medo da perseguição e dos judeus, eles foram cheios e fortalecidos pelo poder, pela graça, pelo favor de Deus, pela manifestação do Espírito Santo sobre a vida deles. Meu irmão, se eu pudesse, literalmente, se eu pudesse, pegar ali na porta, parar ali na porta, e apertar a mão de cada um de vocês, e ao apertar a sua mão, eu conseguisse acionar uma chave no seu espírito, dizer assim: você tem o poder de Deus sobre você, e você compreender isso, de tal maneira que você sabe que você pode mover algo extraordinário, mover algo poderoso. Deixe eu colocar alguns pontos aqui bem rapidamente, sobre alguns aspectos deste poder que está sobre a sua vida. Esse poder que está sobre você, ele é um poder que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está sobre você. Isso é um tesouro que está dentro de você. Esse poder, ele traz sobre você palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, traz sobre você o discernimento de espíritos, traz sobre a sua vida dons de curar, traz sobre a sua vida a operação de milagres, um dom extraordinário de fé, traz sobre a sua vida a oração em línguas e a interpretação de línguas. Esse poder está em você. Você consegue entender isso? Esse poder manifesta em você um dom ministerial, para que você possa servir o corpo de Cristo. Mas você precisa olhar e dizer assim: espera um pouquinho, essa casquinha de barro aqui, esse vasinho de barro, uns são uns vasinhos maior, outros uns vasinhos menor, uns são os vasinhos mais finos, outros são os vasinhos mais redondinhos, Esse vaso aí, ele tem um poder imparável, um poder extraordinário. Mas você precisa olhar para dentro de você e você precisa acreditar nisso. Você precisa olhar para o texto bíblico e dizer assim: eu sei que eu não prego a respeito de mim mesmo. O que eu prego é o poder do Senhor Jesus, que é o meu Senhor. E eu uso esse poder para servir as pessoas. É isso que Paulo escreve ali no verso 5 de 2 Coríntios 4. Eu não prego a meu respeito, mas eu falo a respeito do senhorio de Jesus, e eu sirvo vocês. Paulo sabia que para servir, ele tinha que ter uma habilidade. Os irmãos que nos servem aqui no louvor, têm que ter uma habilidade. Hoje nós fizemos o batismo de um adolescente que é aqui da igreja, a família, ele tomou uma decisão de batizar, e nós conseguiu se organizar o ambiente e tudo mais. Agora, depois do almoço, foi feito o batismo. E aí, então, disseram assim: alguém propôs, falou: pega o violão aqui, propôs para mim, pega o violão para tocar. Eu falei: não, deixa esse violão longe. Eu falei: o máximo que eu vou usar esse violão é como se fosse um remo dentro da água ali, é o melhor uso que eu poderia fazer dele, porque eu não sei tocar. Quando você tem uma habilidade, você serve a igreja com a habilidade, com o dom que você recebeu. Tem pessoas que sabem cantar, pessoas que conhecem da parte lá de transmissão, projeção, o som, a mesa de som, organizar as coisas, fazer um lanche especial ali para que a gente possa comer. Tem pessoas que têm uma habilidade para isso impressionante. Cortam ali, preparam as coisas. Se eu vou lá e corto o produto ali, o tomate, a cebola, sei lá, do mesmo jeito que o outro faz, o do outro fica melhor que o meu.
Né? Assim, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que tem gente que consegue fazer duas pessoas fazendo a mesma coisa, um fica melhor que o outro, mas mesmo seguindo a mesma receita. É igual fazer bolo, né? Tem gente que põe o bolo no forno ali, o bolo murcha. Tem outro que faz a mesma coisa, a mesma receita, o mesmo forno, coloca lá, o bolo fica bonito. Tem gente que tem mão, né, para fazer isso. Deus, ele nos deu capacidades. Você é um vaso com um tesouro assim impressionantemente poderoso colocado dentro de você. Mas você precisa entender que esse tesouro está em você, que você é a fonte, que você tem uma fonte que alimenta esse tesouro em você. Você precisa crer nisso. Você vai servir, você vai iluminar pessoas, você vai resplandecer a Cristo Jesus, você vai pregar a Cristo e você vai manifestar o poder de Deus por onde você for. E eu quero finalizar aqui lendo o texto de Mateus 25. Esse texto eu tenho, esses últimos, 4 semanas, 5 semanas, um mês e pouco aí, eu tenho lido ele com uma certa frequência. 25, 31. Mateus 25, 31 até o 46. E o texto ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meu irmão, são 2 grupos, são 2 tipos de pessoas num julgamento, separados pela sua atitude. Jesus, no exemplo, na parábola que ele conta ali, ele não pergunta que tipo de roupa eles usaram, que tipo de carro eles tiveram, que bairro eles moravam, se a casa era própria ou era alugada. Eles não perguntaram se a conta bancária, ele não pergunta se a conta bancária era gorda ou magra, se a conta bancária ficava mais vermelha ou azul. Ele não pergunta se essa pessoa trabalhou 12, 13, 14 horas por dia, ou se trabalhava meio período. Ele não se preocupa com o que nós mais nos preocupamos. Mas Jesus, ele olha para aquelas pessoas e ele fala: quando você assistiu uma pessoa, um irmão que estava necessitado, você me assistiu. O que eu estou dizendo para você é: você é um vaso com um tesouro poderoso dentro de você.
na sua vida. Existe o poder do Espírito Santo em você. Agora, o que é que você tem feito com esse poder? Quantas pessoas nas últimas 2 semanas você visitou em um hospital? Quantas pessoas nas últimas 2 semanas você tocou na vida dela e deu uma ajuda para essa pessoa? Quantas pessoas nas últimas 2 semanas você matou a sede dela? Talvez a sede não de água, mas a sede de ouvir, de dar atenção, de abraçar, de cuidar, de dar um sorriso. O que eu estou dizendo para você hoje aqui é que você tem um poder na sua vida, e a decisão de como usar esse poder, ela é sua. Os bodes, né, se traduz aqui por bodes, aqui no texto que eu li, eram cabritos, né? Ele fala que separou as ovelhas das cabras, né? Ou bodes ou cabras, cabritos e ovelhas, o texto que eu li, a versão que eu li. Jesus provavelmente sabia que os cabritos, os bodes desse texto, frequentavam uma igreja, sentavam no banco de uma igreja, confessavam a Jesus, mas que tipo de atitude eles tinham? Como eles olhavam para os seus irmãos? Como eles enxergavam as pessoas que estavam ao seu redor? A diferença entre os bodes e as ovelhas não é a sua origem, não é a cor do seu pelo lá deles, né? Mas é o que eles fizeram. O que tornou aquele grupo de pessoas cabritos ou bodes não foi o ambiente onde eles andaram, mas foi a atitude que eles tiveram. O cristianismo nada mais é do que entender o amor de Deus através de Cristo Jesus em nós, e esse amor encher a sua vida com o poder do Espírito Santo, e a partir deste momento você serve as pessoas porque você as ama. Mas você não sabe o que o fulano me fez, não sabe o que ele me disse, o que ele falou ao meu respeito. Você serve em amor. Serve em amor. Serve em amor. E você ajuda as pessoas não porque você espera uma contrapartida, não porque você quer um tapinha nas suas costas, porque você quer alguém que diga assim: oh, que bom que você me ajudou, se você não me ajudasse. Você ajuda porque você está servindo a Jesus. O bem que um cristão faz não é para obter algo de outra pessoa, não é para obter salvação, não é para obter um retorno espiritual. O bem que você faz é porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para salvar você, e você entendeu isso. Como Paulo diz em 2 Coríntios 4, o texto que nós lemos, o nosso coração foi iluminado, e essa luz, ela reflete na vida de outras pessoas. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar, mas antes de orarmos eu gostaria de cantar, de ter um tempo de louvor. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor de todo o coração, sabendo que Ele é quem estabelece um tesouro em nossos corações, é Ele quem coloca o reino dEle em nós, é Ele quem manifesta o poder dEle em nós. Você, como um vaso de barro, tem um tesouro depositado em você. Saiba que esse tesouro vai alegrar, ele precisa alegrar o seu coração. Você não vai cantar esse cântico aí como um vaso de barro vazio, cheio de poeira só. Você vai cantar esse cântico como um vaso de barro, cheio do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, porque esse é o vaso que você é. Assim você é. E você vai manifestar o poder de Deus, você vai manifestar a graça e o favor de Deus por onde você passar, porque o poder que Ele depositou em você é grande, é muito grande, levando sobre o corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você é a manifestação de Deus sobre a face da terra, você é a manifestação do amor de Deus sobre a face da terra. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Pai, nós queremos te louvar, porque Cristo Jesus, 2000 anos atrás, soprou o Espírito Santo sobre este lugar, sobre esta terra. A manifestação do seu poder ali no cenáculo com aqueles homens, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida deles e se manifestou com o poder. Pai, esse poder está em nossas vidas hoje. Mas Pai, Jesus Cristo, ao orar com seus discípulos, Ele deu uma ordem: recebei o Espírito Santo. Isso está em nós, nós precisamos recebê-lo. Pai, que neste dia, que nesta noite, hoje, 24 de novembro de 2024, que nós possamos tomar uma decisão firme, real, verdadeira nos nossos corações e dizermos ao Senhor: Pai, eu recebo o Teu Santo Espírito em minha vida. Eu abro o meu coração de tal maneira que eu deixo que Ele entre em minha vida. Pai, eu quero que todas as minhas preocupações naturais da minha alma, o temor, um sentimento que talvez me leve a não perceber o propósito da minha vida, tudo aquilo que está no íntimo ali das minhas vontades, das minhas emoções, que estão desalinhados com a Tua palavra, que tudo isso seja retirado e que o poder do Espírito Santo se manifeste em nossas vidas e que nós possamos refletir a Jesus Cristo a partir de hoje. Espírito Santo, entra em nós. O Senhor está em nós, mas manifeste-se em nós, de tal maneira que, da mesma forma que nós vemos o brilho da lua refletindo o sol, que as pessoas vejam o brilho de Cristo Jesus refletido em nós. Espírito Santo, enche as nossas vidas com o Teu fruto, com amor, com paz, com bondade, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Que toda manifestação do fruto do Espírito se reflita em nossos corações, em nossa vida, no nosso dia a dia. Espírito Santo, manifeste os dons em nós: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, orar em línguas, interpretar línguas, profetizar, operar milagres, operar curas, ter uma fé extraordinária. Que cada um desses dons se manifeste em nossas vidas poderosamente. Nós temos uma herança em Ti, existe um tesouro colocado em nossos corações. Pai, no dia de hoje, eu ordeno, eu declaro aqui, como autoridade, espiritualmente falando neste lugar, não há nenhum impedimento para que os membros desta igreja possam receber o poder e a graça e o favor do Espírito Santo sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Espírito Santo, precisamos da Tua direção. O Senhor é um tesouro que está dentro de nós. O Senhor é um tesouro que está nos nossos corações. Que o Senhor possa se manifestar. Satanás, nós repreendemos você. Todo tipo de artimanha, de arma, todo tipo de maquinação sua contra esta igreja está destruída agora. Eu sei que você tem usado palavras que foram declaradas por pessoas dentro deste lugar. Você não tem direito de usar essas palavras. Eu ordeno que essas palavras caiam por terra agora. Toda palavra de maldição dita contra este lugar está anulada agora. Todo tipo de palavra que confronta este ministério, este lugar, caia por terra agora em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Satanás, solte as pessoas que precisam estar aqui. Nós ordenamos isso agora no ambiente celestial, no reino espiritual. Satanás, solte essas pessoas. Você não tem direito de retê-las. Nós declaramos as pessoas livres para estarem aqui, para estarem presentes aqui, para participarem do corpo de Cristo, para serem tocadas pelo corpo de Cristo, para elas serem curadas, transformadas, libertas, amadas por Cristo Jesus. Todo tipo de mágoa, todo tipo de ofensa na alma que afastou pessoas deste lugar, vocês estão destruídas agora. E em nome de Jesus nós ordenamos que este lugar terá pessoas para serem amadas pelo Senhor Jesus. Pai, nós somos as ovelhas. Nós vamos estender as nossas mãos para matar a sede, para matar a fome, para tocar as vidas, para ministrar as vidas, para enchê-las do seu amor,
Pai, nós vamos exercer a manifestação do reino de Deus por onde nós andarmos, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Pai, em nome de Jesus, que ao sairmos daqui hoje, nós saímos daqui cheios da Tua presença e do Teu poder. Sopra sobre nós este Espírito poderoso, sopra sobre nossas vidas. Eu declaro cada um aqui cheio da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Se você ora em línguas, meu irmão, ore em línguas agora. Ore em línguas agora. Declare palavras que são compreensíveis apenas no ambiente espiritual. Se você ora em línguas, declare essas palavras agora. Se você não ora, você está liberado agora. Eu declaro que você é livre. E ao abrir os seus lábios, você irá receber um dom espiritual se manifestando em você. Pai, em nome de Jesus, este lugar é um lugar para ser cheio da presença e do poder de Deus. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Precisamos e dependemos de Ti. Obrigado, sopre sobre nós. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Pai, obrigado porque pessoas estão sendo curadas, tocadas. A manifestação do Seu poder neste lugar é viva e é real. Das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Talvez você tenha entrado aqui cansado, sobrecarregado, abatido, triste. Eu declaro que a paz de Cristo está sobre a sua vida agora. Toda tristeza cai por terra, todo abatimento, todo desânimo, toda falta de vontade, todo sentimento de opressão, todo sentimento de incerteza do que fazer, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Nós declaramos o poder e a graça e o favor de Deus sobre a vida desses amados aqui, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana extraordinária, cheia da presença e do poder de Deus. Que você possa usufruir da graça do Senhor Jesus Cristo. Que você possa usufruir do amor de Deus. Que você possa usufruir da comunhão do Espírito Santo. E que você possa ter uma semana cheia da presença e do poder de Deus no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Vamos louvar e adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração.